O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Meus queridos irmãos, celebramos neste domingo a solenidade da Páscoa do Senhor. Este acontecimento histórico, real, que muda todo o curso da história. Neste domingo nós nos alegramos e somos convidados, como dizia no início desta Santa Missa, a renovar no nosso coração a nossa fé. Porque é justamente isso que a ressurreição faz em nossa vida. Celebrar a ressurreição é celebrar a renovação de nossa fé. A nossa fé em Cristo ressuscitado. Ele que venceu a morte, venceu o pecado e deu-nos vida nova. Recordamos isto de maneira muito clara quando celebramos ao longo de toda esta semana todos os mistérios que envolveram a vida de Jesus. Mistérios esses que, é verdade, algumas realidades são um tanto quanto assustadoras, mas é a realidade dramática na qual Jesus, o Filho eterno de Deus, teve que abraçar e experimentar. Quando a carta aos Hebreus começa a fazer uma descrição da entrada de Jesus no mundo, a carta aos Hebreus narra um diálogo entre o Pai e o Filho. Um diálogo eterno que existe entre a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, o Pai, e a segunda pessoa divina, o Filho Jesus. E a carta aos Hebreus descreve dizendo: o Filho
disse: Tu não quisestes oferenda, sacrifício, mas tu formaste um corpo. Esta é a realidade que o Filho abraça. O Filho, ele, ao vir a este mundo, ele assume um corpo, uma forma humana. E ao entrar nesse mundo, o Filho de Deus, o que ele faz? Ele experimenta, ele traz consigo toda a realidade humana. Jesus, vamos lá recordar, ele é a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, o Filho eterno. No exato momento em que ele se encarna, isto é, que ele entra nesse mundo, Jesus, ele assume a natureza humana. E o que é a natureza humana? A natureza humana, antes do pecado original, ela tinha os dons que são chamados préternaturais. O ser humano tinha graças específicas. Mas, quando os nossos primeiros pais pecaram, incorreram na queda, Adão e Eva, entrou no mundo o pecado. Sobretudo o pecado original, que dele tem inúmeras consequências, e os outros pecados pessoais. O que Jesus vem fazer? Como nós cantamos na noite do dia de ontem, no precônio pascal, ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu a graça de um tão grande Redentor. A culpa de Adão, isto é, o pecado de Adão, nos concedeu a graça da vinda do Verbo. E pode dizer que existe uma feliz culpa no pecado de Adão. É isso que o precônio pascal cantava no dia de ontem. Ó feliz culpa de Adão, porque nos mereceu a graça de um tão grande Redentor. Nós fomos agraciados com a redenção pelo pecado de Adão. Mas lembrando, a redenção, ela tem o seu início no mistério da encarnação, isto é, quando Jesus se encarna lá no ventre da Virgem Maria, como a gente escuta nos relatos do Evangelho de Lucas. A partir daquele momento em que o Espírito Santo visita aquela mulher e ali acontece uma obra sobrenatural de Maria ficar grávida por obra do Espírito Santo, inicia a obra da redenção. Deus começa a nos salvar. Só que, quando Deus começa a nos salvar, nós nos lembramos que existe a dramaticidade do pecado. O pecado é uma realidade assustadora. O pecado, como eu dizia na homilia de sexta-feira da Paixão, o pecado não é uma realidade trivial. O pecado é uma realidade muito séria. Tanto séria é que custou o sangue do Filho eterno de Deus. Mas muito bem, quando Jesus entra no mundo, ele experimenta toda a realidade psicológica e física do ser humano. Realidade dramática, veja, todos nós experimentamos inúmeros dramas na nossa vida. Sejam dramas psíquicos, sejam dramas físicos. Os dramas psíquicos estão envolvidos no nosso medo, na nossa angústia, no pavor que nós temos de situações, no pânico que outras circunstâncias geram na nossa vida. Então, essas realidades psicológicas fazem parte da vida humana e nós experimentamos. Quem de nós, num dado momento, não teve um medo de alguma circunstância da sua vida? Quem não experimentou em outras vezes a angústia? Outras vezes ainda, a solidão, o fato de se sentir só, outras vezes até a situação de abandono. Todas essas realidades Cristo experimentou. Só que é interessante que quando entra no mundo Jesus, ele sofre uma rejeição, que não é nítida inicialmente aos nossos olhos. Mas se nós formos observar, ela é clara. Por quê? Porque Jesus é o Deus Santíssimo, que entra na realidade do pecado, embora ele não assumiu o pecado. Mas o pecado
de alguma forma gera uma hostilidade ao Filho de Deus. Veja, por exemplo, quando você experimenta qualquer realidade na sua vida, você chega em um determinado ambiente onde você sofre assim uma hostilidade, ou seja, as pessoas te olham com um olhar sem que elas digam nada. Elas tratam você talvez com uma certa indiferença. Alguém já experimentou isso na vida? Ninguém disse nada, mas parece assim que você não é bem-vindo naquele ambiente. Você está ali de mau grado. Você não é bem aceito. É mais ou menos isso que Nosso Senhor experimenta ao entrar no mundo. E eu digo isso por quê? Porque existem duas meditações de dois grandes santos da história da igreja, São Paulo da Cruz, fundador dos passionistas, e Santo Afonso Maria de Ligório, que eles meditam esta realidade psicológica em que, ao entrar no mundo, Jesus já sofre uma rejeição. E a rejeição, ela se faz por conta de quem? Do pecado. Quando ele adentra o mundo, ele é o Deus Santíssimo, o Deus puro, nele não há mácula, nele não há pecado. Mas ele chega a esse mundo e se depara com o quê? Com toda a realidade do pecado, que está presente na nossa vida humana. O pecado, de certo modo, tem pavor de Cristo. Porque o pecado, ele é o quê? O pecado, ele é uma invenção angélica, é uma invenção demoníaca. Quem inventou o pecado foi o demônio. O pecado não é uma criação, e sim uma invenção angélica. E o pecado serve para quê? O pecado é um instrumento com o qual o demônio se apropria, se utiliza para entrar na nossa vida e tirar o reino de Cristo dos nossos corações. Não é à toa que na Páscoa nós fazemos o quê? Nós renovamos as nossas promessas batismais. Aqueles que participaram da vigília pascal no dia de ontem, renovaram as suas promessas do batismo. A igreja só concede uma vez por ano aos fiéis renovarem as promessas do batismo. E é por ocasião da vigília pascal. Na vigília pascal nós renunciamos ao demônio, nós renunciamos às suas obras, nós renunciamos às suas pompas, nós renunciamos a tudo aquilo que causa desunião. E renovamos a nossa fé no Cristo ressuscitado, dizendo: creio em tudo aquilo que Jesus revelou, creio em tudo aquilo que foi transmitido pela fé dos apóstolos, aquilo que nos foi ensinado pela Santa Igreja Católica. Renovamos esta fé para quê? Para que o reino das trevas, que quer imperar na nossa vida, seja sepultado definitivamente. Meus irmãos, a força da cruz, ela tem um poder renovador e transformador. Naquela noite, melhor, naquele entardecer de sexta-feira, em que os apóstolos colocaram o corpo de Nosso Senhor no túmulo, rolaram a pedra, de alguma forma, ali foi sepultada a fé dos apóstolos. Por que foi sepultada? Porque eles tinham a esperança de que Jesus não terminaria os seus dias daquele modo. No senso geral daqueles que seguiam Jesus, a cruz era a expressão mais evidente do fracasso. Era a expressão mais clara de que tudo deu errado, de que não valeu a pena. Nós ficamos seguindo esse homem durante 3 anos, ele nos ensinou tanta coisa, mas no final terminou fracassado numa cruz. Mas o Evangelho nos conta que 3 dias depois, Jesus vem como que para ressuscitar, não somente a si, porque de fato ressuscita, mas ressuscita também a fé no coração daqueles homens. Nós vimos no Evangelho de hoje que a primeira mensageira é Maria Madalena, que vai ao túmulo de madrugada. Mas ela não vai ao túmulo porque ela tem fé na ressurreição.
Ela vai porque havia uma prescrição da parte judaica de embalsamar o corpo. Então ela vai. E ao chegar no túmulo, vê que a pedra tinha sido tirada do lugar. Ela volta, conta aos apóstolos, e os apóstolos vão. São eles, Pedro e João. Ao chegar no túmulo, eles veem que de fato aquilo que Maria Madalena havia dito é um fato. E eles ficam surpresos, porque não encontram o Senhor no túmulo. Meus irmãos, o Evangelho nos diz que os apóstolos corriam juntos, e eles foram como que à procura do Senhor. Esse deve ser o anseio do nosso coração na renovação da Páscoa. O nosso coração deve ser como o coração de Pedro e João. Um coração que corre na direção do Senhor, com o desejo, com o anseio de encontrá-lo verdadeiramente e de permitir que aquele Senhor, vivo e glorioso, ressuscite nos nossos corações. Eles chegam procurando o Senhor. É o anseio do coração humano que quer encontrar a saciedade para suas angústias, para seus medos, para suas inseguranças. O coração humano que passa e experimenta constantemente esta insegurança. Todos nós, num dado momento da nossa vida, meus irmãos, vivemos a solidão, a insegurança, nos sentimos sós. Mas por que nos sentimos assim? Porque nós temos pouca fé. Porque para um cristão, discípulo de Cristo, que não naufragou na fé, à semelhança daqueles apóstolos que rolaram a pedra do túmulo e viram sepultada a sua esperança, nós precisamos renovar a nossa fé, a nossa esperança naquele que triunfou e fez com que a pedra não fosse suficiente para segurar, não fosse capaz de ater o Senhor, mas ao contrário, a pedra rolou, o Cristo saiu vitorioso, e não foi pela força humana meramente, mas por uma intervenção divina da graça que operou aquela transformação naquele corpo ressurrecto, o corpo de Cristo, o corpo ressuscitado. Ele é o Senhor vitorioso e glorioso, a tal ponto que o corpo de Cristo ressuscitado é um corpo cheio de glória e esplendor, que se nós cremos na ressurreição dele, existe, meus irmãos, uma força vivificadora, que renova e restaura a fé no nosso coração, no mistério da ressurreição. Santa Teresa de Jesus, doutora da igreja, ela descreve que 15.000 sóis são opacos diante da luz do Cristo ressuscitado. Veja, um sol já ilumina toda a terra, né? E nós não somos capazes nem de olhar para o sol, que a nossa visão fica turva. Santa Teresa diz: 15.000 sóis, 15.000, não são um nada diante da luz do ressuscitado. O esplendor da glória de Cristo, o esplendor do Cristo ressuscitado, tem uma força, possui uma força renovadora. Mas como essa força renovadora vem até nós? Essa força renovadora só vem até nós através de um instrumento chamado fé. É por isso que ao longo dos dias da quaresma, desde a quarta-feira de cinzas até o entardecer da quinta-feira, nós éramos convidados a fazer o quê? Os exercícios quaresmais, as práticas quaresmais, para quê? Para fazer sepultar em nós o velho homem, para fazer morrer em nós toda a tendência que existe dentro de nós para o pecado. Hoje nós queremos celebrar a vitória de Cristo ressuscitado, tendo a certeza que ao longo do tempo quaresmal, nós sepultamos, não o Cristo,
mas nós sepultamos o velho homem que está dentro de nós. Aquelas manias, aqueles pecados que nós continuamos mantendo na nossa vida, que deveriam ter sido sepultados, lançados no sepulcro, para que a força renovadora do ressuscitado pudesse brilhar na nossa vida, pudesse dissipar nas nossas vidas as trevas e dar o esplendor da glória de Cristo ressuscitado. Nós celebraremos com grande convicção esta verdade que nós cantamos no Salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Se de fato nós vivemos alegremente o tempo quaresmal, na certeza e na convicção de que nós sepultamos o velho homem, de que nós sepultamos e matamos dentro de nós aquelas manias que querem ressuscitar dentro de nós, do velho homem, do pecado, mas a força de Cristo é muito maior. Só que para que esta força habite em nós e tenha uma força renovadora nas nossas almas, nós precisamos ter feito o dever de casa. E o dever de casa foi ter vivido bem a quaresma. Aqueles que tiveram a oportunidade de viver uma quaresma de sepultamento, como eu dizia, do velho homem, dos pecados, podem experimentar as alegrias pascais. Aqueles que mantêm as manias velhas do pecado, daquelas imperfeições que vão matando dentro da nossa alma a força restauradora do Cristo, esses não conseguem ver a luz do ressuscitado. Por quê? Porque estão mortos dentro de si. Embora vivos fisicamente, é verdade, mas estão sepultados interiormente. E aí, diante das angústias, diante da solidão, diante das situações que causam medo, essas pessoas se atemorizam, essas pessoas entram em pânico e se desesperam. Por quê? Porque a força da ressurreição não está dentro delas. Porque elas confiaram nas suas próprias forças, acreditaram em si mesmas. E a grande decepção, meus irmãos, é que acreditar em si mesmo é uma verdadeira frustração. Nenhum de nós somos capazes de nos salvar com as nossas próprias forças. Nenhum. Tente fazer isso e você verá o abismo que você vai cair. É uma loucura. Nós somos salvos pela força redentora da cruz e pela força redentora daquele que não ficou no sepulcro, mas que levantou, e que nós podemos dizer que está no céu, como o Apocalipse de São João recorda. Ele é o Cordeiro imolado que está de pé diante do trono do Pai, vivo e ressuscitado. É nele que nós cremos, é nele que nós solidificamos a nossa esperança. Por isso, meus irmãos, hoje, ao se aproximar da Divina Eucaristia, que você possa dizer como São Paulo na segunda leitura: será que ignorais que todos nós batizados em Cristo fomos sepultados na sua morte? E aí São Paulo diz: se ressuscitastes com Cristo, vocês ressuscitaram com Cristo, esforçai-vos por buscar as coisas do alto. Como nós sabemos se você vai viver de fato o mistério da ressurreição? São Paulo nos diz: se você ressuscitou com Cristo, qual é a prova de que você está ressuscitado? De que hoje você pode dizer Feliz Páscoa, não somente da boca para fora, porque está todo mundo dizendo Feliz Páscoa, que nem um papagaio repetindo Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Não, não é simplesmente isso. Dizer Feliz Páscoa é ter a convicção de uma vitória interior. Mas aí São Paulo diz: como você sabe se você ressuscitou com Cristo? O apóstolo responde: esforçai-vos por buscar as coisas do alto. A pergunta é: você tem buscado as coisas do alto? Essa quaresma fez com que você fosse mais de Deus? Essa quaresma foi um instrumento fenomenal da ação divina para você matar algumas manias que existem dentro de você? Se isso não aconteceu, infelizmente, você continua um sepulcro caiado. Está morto por dentro.
Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, as coisas do céu, e não as coisas da terra, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Continua o apóstolo: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, porque a vossa vida está escondida com Cristo no céu. Essa é a certeza. Minha vida está escondida no céu. Minha vida pertence a Cristo. Eu não me pertenço. Essa vida aqui é passageira, é quimera, é ilusão. Passa. Quando Cristo, vossa vida, aparecer no seu triunfo, isto é, na sua glória, quando você encontrar com Jesus, se você ressuscitou com Cristo, então você vai aparecer revestido de glória com Ele. Como foi, portanto, meus irmãos, este tempo? Será que nós vamos poder dizer com glória e triunfo que nós ressuscitamos com Cristo? Só teremos uma resposta segura se nós estamos buscando as coisas do alto. Você tem se preocupado com as coisas do céu? Você tem se preocupado com a glória de Deus? Olhe para a sua vida ao longo da semana. A sua agenda, ela é norteada de quais preocupações? Padre, é claro que nós temos as preocupações desta vida, é verdade. Sobretudo porque nós temos que correr atrás do prejuízo, não é verdade? De tantas coisas que impõem as nossas responsabilidades da nossa vida. Mas cuidado, não se perca nessas coisas. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. As suas preocupações, elas vão se acabar no dia que você morrer, né? Mesmo que você tenha uma agenda norteada e cheia de preocupações, se você morrer amanhã, alguém vai fazer no teu lugar. Então, assim, achar que nós seremos insubstituíveis nessa vida é uma tremenda mentira. Hoje de manhã, né, às 6 horas da manhã, nós fizemos um rito lá no cemitério. Algumas pessoas foram, né, para levar a luz do Cristo ressuscitado aos mortos, né? E lá no cemitério, ao chegar, portão fechado, tudo escuro, né? A igreja recorda justamente isso, que o cemitério a palavra cemitério significa o quê? Mansão dos mortos, né? E que mansão, né? Ali reside os mortos. E lá será a nossa residência também, né? A menos que Jesus volte na sua glória antes da nossa morte. Mas caso contrário, ali será a nossa residência. Então a sua vida está voltada para as coisas do alto ou para as coisas da terra? Meus irmãos, renovemos a nossa fé na ressurreição de Cristo, na certeza de que nós queremos buscar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita do Pai.